A Mega da Virada vai pagar 600 milhões de reais por ganhador e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O que seria uma boa estratégia para a pessoa que ganhar esse prêmio? Hoje é dia 28 de dezembro, então ainda não saiu a Mega da Virada. Eu espero fortemente que eu ganhe, mas as chances são muito baixas. Todo ano essa é uma das poucas apostas que eu faço, porque matematicamente é algo que não faz sentido. Mas se você for pensar no custo que uma aposta mínima tem versus o potencial retorno que você vai ter apostando, é algo absurdo. E pouquíssimas coisas que dá pra gente investir tem um potencial de retorno tão grande. Hoje, o custo mínimo para você apostar os 6 números na Mega da Virada é de apenas R$5. E a possibilidade de ter 600 milhões de reais de retorno é algo que realmente é impressionante. Então, eu acredito que é algo interessante para se fazer com uma pequena parcela do seu patrimônio, com algo que você aceite jogar no lixo praticamente, mas lógico que eu não estou aconselhando você a se tornar um viciado em apostas, mas dentre os diversos cenários de apostas que dá para você fazer, essa é uma das que tem um resultado mais favorável na minha visão. E só para você saber qual que é a chance de você ter o seu número sorteado na Mega da Virada. O próprio site das lotéricas te dá essa resposta. Você faz um jogo simples, escolhendo 6 números, a sua chance de ganhar é de 1 em 50 milhões. Para você ter uma noção, é como se você pegasse toda a população da Argentina e escolhesse uma pessoa para ser a vitoriosa. Mas é lógico que a maioria das pessoas não faz somente um jogo. Muitas das pessoas fazem vários jogos, então a sua chance de ganhar aumenta bastante. E muitas pessoas, elas não escolhem somente 6 números, elas escolhem 7, 8 ou até 9 números. E quando você escolhe 7 números, a sua chance de ganhar, ela aumenta consideravelmente. Ela sai de 1 em 50 milhões para 1 em 7 milhões. Então já é como se fosse uma pessoa na cidade de São Paulo. Então, quanto mais números você escolher, maior é a sua chance de ganhar. Mas vamos partir do pressuposto que você é o vencedor dessa Mega e levou para casa 600 milhões de reais. O que você deve fazer com o seu dinheiro para que você não se torne como 1 em cada 3 ganhadores de loteria que depois de 5 anos volta a ser pobre? Então o que você tem que fazer para o dinheiro nunca mais se tornar um problema na sua vida? Primeiro ponto é justamente investir o seu dinheiro. Se você simplesmente deixar o dinheiro parado na sua conta, sem render nada, e você for gastando todos os meses, a chance de você elevar muito o seu padrão de vida e gastar muito além do necessário é muito grande. E em pouco tempo, o dinheiro não trabalhou por você e você vai precisar voltar a trabalhar pelo dinheiro, porque você não vai ter mais dinheiro na sua conta. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer é justamente investir o dinheiro. E qual seria a estratégia que você poderia utilizar para investir esses 600 milhões de reais? Primeiramente, você tem que pensar que com essa grana, você já é considerado muito rico. Então, você não precisa correr tantos riscos para poder crescer ainda mais o seu patrimônio. Como você já tem uma quantidade muito grande de dinheiro, esse dinheiro, em termos absolutos, já vai render bastante para você. 600 milhões investidos em Selic geram aproximadamente 6 milhões de reais todos os meses, com risco praticamente zero, somente o risco da própria moeda real se desvalorizar. E foi justamente pensando nisso que eu montei uma sugestão de investimento para você, ganhador da Mega. O que eu acredito que seja uma estratégia muito interessante para você? Você diversificar o seu patrimônio da seguinte maneira. Pensando justamente na redução de risco, uma coisa que faz muito sentido no seu cenário atual, você investir nos ativos mais seguros que você conseguir encontrar. E hoje, o ativo mais seguro que a gente tem no mundo são os títulos de dívida dos Estados Unidos. Primeiro, porque os Estados Unidos é dono da máquina de imprimir dinheiro, é dono das maiores reservas, tanto de ouro, reservas de valor que o mundo tem, é dono da moeda mais forte do mundo e também dono da maior economia do mundo. E atualmente, as taxas de juros nos Estados Unidos também estão muito interessantes para você investir. Até mesmo para a pessoa que não tem muito dinheiro, está muito legal de investir. Hoje você consegue investir nos Estados Unidos, na moeda mais forte do mundo, ganhando em torno aí de 5% ao ano. Então, a minha sugestão para o ganhador da Mega da Virada é colocar em torno de 60% do que ele ganhar em títulos públicos americanos de curto vencimento, que aí, caso ele precise resgatar, ele consegue com certa facilidade, sem uma grande marcação no mercado desses títulos. Então, ele comprar alguns treasuries
com vencimento entre 1 e 5 anos é uma excelente estratégia. Esses títulos são muito parecidos com a Selic que a gente tem aqui, só que em uma moeda muito mais forte, uma economia muito mais forte, os Estados Unidos, e em dólar. Porque o seu objetivo principal nesse momento vai ser ter segurança do seu patrimônio. Você não precisa correr grandes riscos, afinal você já é rico. A minha segunda sugestão é colocar em torno de 20% do seu patrimônio em stocks, que são as ações das empresas americanas aqui nos Estados Unidos. Com esse caminhão de dinheiro que você vai ter acesso, você consegue ter uma excelente diversificação, investindo tanto em ETFs, em ações, REITs, você consegue ter acesso a fundos de investimentos exclusivos, muita coisa boa você consegue com essa parcela do seu patrimônio, porque justamente você tem muito dinheiro e o mercado ele favorece as pessoas que têm muito dinheiro e dão acesso a produtos ainda mais exclusivos. Mas o que eu faria com essa grana é colocar metade em ETFs, que são fundos de investimento negociados na bolsa, como por exemplo o ETF que investe no S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e também em empresas e também em um outro ETF, que são empresas de crescimento, como por exemplo o QQQ. E por fim, escolheria ali umas 10 ações de empresas que eu acredito bastante e gosto bastante para investir. Uma outra parcela do seu patrimônio, em torno de 20%, eu acredito que faz muito sentido você investir em imóveis, tanto imóveis nos Estados Unidos quanto no Brasil. Uma maneira de você investir em imóveis aqui nos Estados Unidos é através de REITs, que são parecidos com os fundos imobiliários aí do Brasil, e você consegue negociar eles em bolsa. Então, por exemplo, metade desse dinheiro você pode investir em imóveis aqui nos Estados Unidos e outra metade você pode investir em imóveis no Brasil. Quando você tem acesso a muito dinheiro, fica bastante interessante investir diretamente em imóveis físicos, porque você tem um poder de barganha muito maior com quem está vendendo esse imóvel. Então você consegue muitas vezes pagar à vista, tendo um bom desconto no valor do imóvel, ou ter acesso a empreendimentos que ainda vão ser lançados. Então tem muitas possibilidades interessantes para a pessoa que tem bastante dinheiro. Mas caso você queira ter um pouco mais de facilidade, você pode comprar fundos imobiliários também e ter todos os meses uma grana pingando ali na sua conta. Que, convenhamos, quando você tem essa quantidade de dinheiro é bastante suficiente para você sobreviver tranquilamente um mês. E por fim, a minha última sugestão de investimento é investir em criptomoedas. Com essa grana, a minha sugestão seria comprar pelo menos 100 bitcoins, que daria aproximadamente 10 milhões de reais. Justamente porque o Bitcoin representa não só uma reserva de valor, mas também um ativo que tem um grande potencial de multiplicação de valor, uma vez que nesse ano de 2025, países como Estados Unidos, China, Rússia vão comprar muito dinheiro em Bitcoin. Então, provavelmente o valor dessa moeda vai multiplicar ainda mais nesse próximo ano. No ano de 2024, ele dobrou de valor, no ano de 2023 também, e provavelmente vai dobrar em 2025, uma vez que os grandes países, que são justamente os detentores de dinheiro global, despejarem rios e rios de dinheiro nesse mercado. Então, além de ser uma maneira de você proteger o seu patrimônio por conta da inflação, é uma maneira de você ainda ganhar mais dinheiro. Por fim, uma dica bônus que eu acredito seja muito interessante é você procurar bons advogados, procurar bons profissionais do mercado financeiro para te aconselharem sobre duas coisas. Primeiro, sucessão patrimonial, apresentar para você a estratégia de holding para os seus imóveis, para os seus bens, para que em uma eventual sucessão patrimonial você pague menos imposto, e também um bom assessor de investimentos para te aconselhar sobre quais investimentos fazer para pagar o mínimo possível de imposto de renda. Porque se tem alguém que vai estar de olho no seu dinheiro, com certeza é o governo, e ele vai ficar muito feliz em abraçar aí os seus 20% de imposto, tá bom? Busque maneira de você investir o seu dinheiro da maneira mais inteligente, tributariamente falando, beleza? Se eu ganhar na Mega da Virada, eu atualizo vocês. Eu acredito fortemente que esse ano vai dar certo, assim como acreditava nos anos passados, mas claramente não deu. Mas desse ano vai ser diferente, tudo vai ser novo. Eu acredito fortemente que dessa vez vai. Esse vídeo provavelmente vai sair ou dia 31 ou dia 1º, vamos ver. De qualquer forma, feliz ano novo para vocês, feliz 2025. Que a sua vida dê certo, que sua família continue viva e te amando e que você ganhe muito dinheiro para você conseguir aproveitar a vida
da melhor maneira possível, que é com as pessoas que você ama, em lugares legais, comendo e bebendo bem e viajando o mundo. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e nos vemos na semana que vem. Falou!